Eu sempre entendi o candomblé como um espaço de resistência. Já nasceu, o candomblé foi criado pensando na manutenção, para evitar a extinção da nossa cultura e do culto à nossa ancestralidade. E é dessa forma que eu enxergo as Irmandades Negras, como mais um espaço de luta e resistência, né? Uma espécie de quilombo, né, desses centros urbanos da época. Toda revolta, um dia ela volta, um dia a revolta vem. Toda revolta, um dia ela volta, um dia a revolta vem. Tinham que ser umas articulações muito inteligentes, né? Porque as Irmandades eram um espaço permitido, era um espaço autorizado, tanto pela igreja como pelas autoridades portuguesas. E porque era um espaço autorizado, durante muito tempo, quando a gente falava de Irmandades, as pessoas torciam o nariz, não é? Tinham um certo preconceito, diziam, olha, Irmandades são aqueles negros, né, que acabam se acomodando aos interesses, né, da população branca, aqueles que perdem a identidade. E essa maneira de enxergar as Irmandades sempre me incomodaram. O culto à ancestralidade no Brasil é uma das grandes ferramentas de sobrevivência da população negra, da nossa história, da nossa força, do amor, carinho e ainda de lembrar a nossa verdadeira origem, né? Que não é essa origem que é contada pelo colonizador. Nós somos herdeiros de reis, rainhas, e o candomblé é um espaço que reforça, que mantém essa memória, né? Muitos dos negros que chegavam aqui no Brasil, eles acreditavam na continuidade da vida depois da morte. Essa vida continuaria no mundo dos ancestrais. Mas para que eles pudessem ingressar no mundo dos ancestrais, alguns rituais fúnebres deveriam ser cumpridos. Então, boa parte desses irmãos ingressavam nas Irmandades para ter assegurado esses rituais, chamados de entambes. Quando então os irmãos faziam uma oração para o irmão morto, faziam as orações, de forma que ao ler os estatutos das Irmandades de Preto, estava ali as orações que deviam ser feitas, a maneira como eles deveriam proceder, a forma como deveria ser feita a procissão. Descende pra acender, muito pra se entender. Quem veio pra que pudesse vir você, pertencer pra não caber em qualquer lugar que me colocar. Resgato pra decifrar, regresso pra avançar, atenuar algo a se desvendar sobre o tempo que eu estive lá. Mesmo estando cá, trouxe no alquidar algo a se lembrar. Eu entendo que, no caso, se a pessoa não é negra e ela vem para o candomblé, ela tem que entender, não dá para vir com essa historinha de somos todos iguais, somos todos humanos. Porque ela tem que entender o lugar de privilégio dela na sociedade, quanto que os ancestrais delas desumanizaram os nossos ancestrais. Então, há uma necessidade de uma reparação histórica. Se uma pessoa branca está no candomblé e não se coloca numa posição antirracista, ela está na religião errada. E muitos brancos que assistiam ficavam tão impactados pela organização dos pretos naquele momento, que também queriam se inscrever para ser enterrado pelas Irmandades de Pretos. Existem várias solicitações nesse caso. E aí alguns estatutos de Irmandades de Preto colocavam lá, olha, se os brancos quiserem ser enterrados nas nossas Irmandades, para desfrutar das nossas cerimônias, pode. Mas eles têm que entender, estava lá no estatuto, que quem coordena, quem dirige, não é, quem preside a cerimônia, serão sempre os irmãos pretos, porque a nossa Irmandade é a Irmandade de Pretos. E para o irmão se inscrever, o irmão branco, ele deve pagar 3 vezes o valor que é pago pelo nosso irmão preto. Isso ficava no estatuto das Irmandades, não foi numa única Irmandade, em várias Irmandades de Preto esse cuidado, não é?
Na ocasião das festas, a mesma coisa, estava lá no estatuto. Olha, os brancos, quando assistem às nossas festas, querem ingressar. Isso é bom, porque cada vez que a pessoa ingressava, pagava ali um valor e isso ajudava na saúde financeira da Irmandade. Mas, como eles têm muito recurso econômico, algumas vezes eles querem mandar. Então, tem que ficar no estatuto. Os brancos podem fazer parte da nossa festa, mas eles também devem pagar 3 vezes o valor que paga o nosso irmão preto e tem que entender que quem vai à frente, quem dirige, quem preside, quem coordena são os pretos, porque a nossa Irmandade é a Irmandade de pretos. E quando um grupo escolhe não abrir mão da sua ancestralidade, não aderir à religião do seu dominador, ou mesmo fingindo ter sido batizado, indo à missa todos os domingos, e escolhe ainda assim manter no fundo do seu quintal os assentamentos, identificando as folhas de referência que tinha na África para manter o culto, a folha de referência de cada orixá, a construção de atabaques e procurar manter na memória as danças, as cantigas, os idiomas, é um movimento político poderoso. Porque sem isso, eu não estaria aqui hoje. Pensando que o candomblé no Brasil foi estruturado, na maioria das suas raízes, por mulheres, então vem através dessa estrutura, dessa dinâmica feminina. Aqui eu chamo a atenção para a presença das mulheres negras nas Irmandades de pretos, não é? As mulheres negras estavam presentes em igualdade numérica, não é, nas mesas administrativas. Que era também dentro dessas irmandades, que eram às vezes mulheres que ainda serviam dentro da casa de grandes senhores. A partir daí tem várias informações que eram importantes para o movimento abolicionista, para a fuga, saber a melhor rota para a fuga de algum escravo, o melhor momento para uma rebelião. Então, foi um instrumento poderoso. Nós tínhamos muitos quilombos, né? É uma página pouquíssimo estudada, mas um dos quilombos era na freguesia do Ó. E a Rufina Maria do Ó, que era da freguesia do Ó, foi uma das mulheres negras mais atuantes nesse período, não é? Inclusive, ela estava na mesa administrativa da Irmandade do Rosário dos Pretos, no momento em que os caifazes estão no ápice dessa luta contra a escravidão. Quando eu digo que o candomblé ele nasce já como espaço de resistência, uma das formas de resistência é a manutenção da dignidade humana. Dignidade essa que vem sendo massacrada há mais de 500 anos. O terreiro ele é um espaço de acolhida, sempre foi. É um espaço familiar. É uma estrutura matriarcal, mãe acolhe, mãe não condena, mãe acolhe, cura as dores. Eu vim de longe, eu trouxe alguém comigo. Eu vim de longe, eu trouxe alguém comigo. Eu vim de longe, eu trouxe alguém comigo. Que é um valor muito importante na cultura negra, respeitar aqueles que nos antecederam, né? E uma vez, há uns 10 anos, participando de um evento, eu me lembro de uma jovenzinha muito bonitinha, muito entusiasmada. Olha, nós estamos começando. Aí um senhorzinho, né, do movimento negro de décadas, levantou a mão e falou, olha, eu fiquei muito feliz com a sua observação, com a sua fala, mas não se esqueça, se você está aí hoje, é porque muitos lutaram. Imagine se hoje para nós mulheres negras é difícil. Imagine vocês no período, não é, em que as mulheres negras eram escravizadas. A Rufina foi escravizada, ela era uma mulher liberta, significa que ela foi escravizada. Imagine as dificuldades que elas encontraram na vida. Não é? Então a gente não pode deixar de reconhecer todos aqueles que nos antecederam. Eu acho que a medida correta, né, para a gente avaliar a importância da Irmandade enquanto espaço de resistência e de luta antirracista está como eu posso dizer, na grande oposição e na investida contra as Irmandades que a gente também assistiu.
A Igreja do Rosário dos Pretos pertence à Irmandade do Rosário dos Pretos, mas não é a primitiva igreja. A primitiva igreja da Irmandade do Rosário dos Pretos era onde hoje é o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Ali era a Irmandade, ali era a igreja da Irmandade. E era ali que os irmãos se reuniam. Não era só a igreja, ali existiam também os casebres, onde viviam as irmãs vendendo seus quitutes, não é? Tem o livro da Maria Odila Leite, Cotidiano e Poder em São Paulo, que ela fala da presença das mulheres negras na região central. Os negros ocupavam a região central aqui. E um dos centros mesmo, né, um centro da presença negra aqui no centro de São Paulo, era exatamente essa igreja. No final do século XIX, não é, a prefeitura decide que aquele lugar era uma área de utilidade pública e o prédio foi demolido. Esse prédio histórico da Irmandade foi demolido. E os irmãos tiveram que lutar muito, mas tiveram que lutar muito para ter uma indenização. Por isso que eu falo, olha, fiquem atentos, né? Nós somos pretos, nós estamos ocupando espaço que muitas vezes era ocupado exclusivamente pela população branca, mas preto tem que ter referenciais pretos. Né? E esse negócio de ficar tirando um ou outro, né, e esquecendo o coletivo, isso não é coisa de preto. Né? Coisa de preto é saber que a gente tem que estar junto. É como dizia lá o pessoal, aquela que pode, puxa a outra, né? Aí o pessoal, mas não pode puxar, tudo bem, então ajuda. Não quer usar a palavra puxar? Ajuda. Quem está em condições, ajuda. Minha única preocupação é das pessoas que forem frequentar essa casa realmente estejam interessadas tanto no cuidado interior como no cuidado com o outro. Tem que ter um interesse numa vivência comunitária, porque o resgate da ancestralidade e o cuidado, né, o culto da ancestralidade africana está na vivência comunitária. Matando um leão por dia, dei 7 voltas ao redor do mundo, dialogando com os murmúrios do destino. Carrego sonhos indomáveis no milenar ritual do persistir. Existir é um eterno renascer. Vou e volto nesse mundo, vou e volto. Caibo em lugar nenhum, audaciosamente mim. Vou e volto nesse mundo, vou e volto. De longe, eu trouxe alguém comigo. Eu vim de longe, eu trouxe alguém comigo. Eu vim de longe, eu trouxe alguém comigo.